Vamos abrir as nossas Bíblias novamente na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos que a essa altura já devem estar quase que memorizados. Efésios 1, versículos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Convergir nele todas as coisas. Capítulo 1 de Efésios, novamente no versículo 23. A qual ao seu corpo, a igreja, não é? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou segundo uma tradução do Bispo Muller, aquele que está enchendo tudo em todas as coisas. E por fim, em Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 10 e 11. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Senhor, mais uma vez nos achegamos a Ti. E, Senhor, queremos Te agradecer pelo que Tens dispensado até agora. Senhor, que Tu possas falar aos nossos corações. Senhor, há um mistério que Tu desejas revelar-nos, um segredo no Teu coração. Nós sabemos que os Teus segredos são elevados demais para nós. Portanto, Senhor, capacita-nos. Que o Teu Espírito que em nós habita, aquele Espírito que veio habitar em nós no novo nascimento, que Ele venha a operar nas nossas mentes, nos nossos corações, dando-nos compreensão e conduzindo-nos à experiência do Teu propósito eterno, Senhor, de concentrar todas as coisas no Teu amado Filho. Abra os nossos olhos, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos tratado desse versículo, desses dois versículos de Efésios, do propósito de Deus de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nós temos visto que Paulo muitas vezes nos tem falado a respeito disso, de que todas as coisas são dele, por meio dele e para ele. Todas as coisas foram criadas em Cristo. E por isso esse diagrama nos mostra Cristo como o centro. E as setas que procedem dele falam do fato de que Ele fez todas as coisas. Ele criou o universo, segundo a vontade do Pai. E tudo vem dele, tudo é dele. E não somente Ele fez todas as coisas, mas tudo foi criado nele, dentro dele.
Nós falamos ontem que o universo ele tem um estilo. O universo é uma obra autoral. Assim como os grandes pintores, ontem nós vimos Rafael, Michelangelo, uma pequena amostra, mas eles têm o seu estilo pessoal. E esse estilo, ele está ligado à sua pessoa. O artista, ele expressa a si próprio naquilo que ele faz. Não tem como escapar disso. E Deus, quando em Cristo criou todas as coisas, Ele faz com que o universo seja um espelho da sua própria pessoa, do seu caráter, da sua natureza. Então o mundo criado, o universo foi feito nele, em Cristo. E por isso a criação, ela ocorreu toda nele, é dele. Podemos ver a próxima imagem. Mas tudo também nesse propósito eterno, meus irmãos, tudo não é só dele, é por meio dele. Ele é o que sustenta o universo. Ele é o que mantém as coisas no seu lugar. E Ele está liderando, conduzindo a história desse universo, desse planeta Terra, de todas as coisas, com vistas a que elas venham a convergir em Cristo. Elas foram criadas em Cristo. A criação toda foi feita em Cristo. Mas ela não foi feita completa, porque o universo deveria existir num processo de progressivo enchimento com a própria pessoa e natureza de Cristo. E isso está acontecendo. O propósito de Deus não mudou. Deus se mantém conduzindo todas as coisas para que venham a convergir no seu Filho. E nós precisamos de olhos para ver que isso está acontecendo hoje, agora. E Deus nos chama a participar disso. Essa é a glória da nossa existência. A outra imagem, por favor. E aqui o final, as setas então se invertem. Quando no final, na dispensação da plenitude dos tempos, Ele for tudo em todos, tudo em todas as coisas. Esse é o objetivo do processo. Cristo, tudo em todos. Mais uma imagem. Aqui nós temos os 3 diagramas. Vocês devem lembrar dessa seta em ascensão com uma marca de descenso e uma subida novamente, né? Nosso irmão Fromke usava muito esse diagrama do propósito eterno de Deus. Deus sempre propôs criar esse universo para enchê-lo com seu próprio Filho. Deus fez esse universo para o seu Filho, para dar ao seu Filho. O amor do Pai pelo Filho é tão grande que Ele desejou criar todas as coisas para dar ao seu Filho, para que o seu Filho tivesse uma esposa eterna. Daí veio a criação do universo e do homem. O Filho então criou todas as coisas segundo a vontade do Pai, para que o Pai também tivesse satisfação no cumprimento do seu propósito nele. Essa é a seta azul, que deveria prosseguir sem interrupção até o propósito final. Cristo, nele são criadas todas as coisas. O processo, o convergir de todas as coisas, o amadurecer do homem na sua comunhão com Deus. O homem individualmente falando, o homem coletivamente falando como igreja. Tudo convergindo para Cristo, até que Ele venha a ser tudo em todas as coisas. Aconteceu a queda, aquela linha preta para baixo, a linha azul, eu usei a cor azul como simbolizando o celestial, né? A linha azul que prossegue para o alvo.
A linha preta, a queda. A terrível tragédia, a queda do homem. Mas Deus introduziu a redenção, a linha vermelha. E através da redenção, através da encarnação, através da vida perfeita do Cordeiro de Deus, da sua oferta de si mesmo na cruz do Calvário, do perdão dos nossos pecados, da nossa reconciliação, da nossa justificação, da nossa santificação, nós somos trazidos de volta ao propósito de Deus, pela redenção. Hoje nós queremos continuar, após termos falado sobre esses aspectos mais universais do propósito de Deus de fazer convergir todas as coisas no seu Filho. Nós queremos falar em aspectos agora mais particulares. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o convergir de todas as coisas em Cristo na vida do cristão. Amanhã, pela graça de Deus, haveremos de ver o convergir de todas as coisas na vida da igreja. E na sexta-feira, o convergir de todas as coisas no universo. As coisas que hão de vir. Os versículos que nós lemos, principalmente Colossenses 3, ele fala do aspecto individual. E vos revestistes do novo homem. E aqui eu ofereço uma tradução que ilustra de forma mais clara. E vos revestistes do novo homem que está sendo moldado novamente para o conhecimento pessoal, segundo a imagem daquele que o criou. Este novo homem está sendo moldado. Hoje, ele está sendo moldado nas nossas vidas, irmãos. Esse é o propósito individual, né? Nós recebemos uma vida, e essa vida está sendo amadurecida, desenvolvida em nós, expressada em nós. Então esse novo homem está sendo moldado novamente, conforme o que deveria ter sido sempre. E aí o versículo 11 fala, no final, no qual não pode haver grego nem judeu, todas aquelas distinções, né? Porém Cristo é tudo em todos. Ou seja, esse propósito de Cristo ser tudo em todas as coisas, também tem o seu aspecto individual, da nossa vida individual. Vamos abrir lá na primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículos de 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Esse é o sexto dia da criação. Nesse dia, Deus criou a obra-prima da sua criação.
Ele criou o homem. E Ele criou o homem após ter feito todas as coisas, após ter feito os mares, as montanhas, os vegetais, os animais. Ele criou alguém muito diferente de todo o resto. Porque Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meus irmãos, aqui nós temos um diálogo da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Eles estão conversando entre si. Eles estão tratando desse universo que será criado, que será feito para o Filho e pelo Filho. E eles resolvem então no 6º dia fazer o homem com essa peculiaridade, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Meus irmãos, esse versículo de Gênesis deveria causar uma impressão muito forte no nosso coração. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e nos achamos tão miseráveis. Perdemos toda a esperança na nossa caminhada com o Senhor. Às vezes é o contrário, nós nos distraímos, ficamos envolvidos com coisas tão pequenas e esquecemos da onde nós viemos. Meu irmão, minha irmã, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Hoje em dia, nos nossos dias, o evolucionismo é ensinado nas escolas. E se tornou padrão entender que o homem é produto da evolução do reino animal. O homem seria um animal que progrediu, que na luta pela sobrevivência chegou ao máximo. Será que nós somos animais? Se nós somos animais, então nós podemos escolher livremente a nossa forma de viver. Afinal de contas, nós somos o fruto da evolução. Nós chegamos ao ponto em que chegamos, de poder pensar, de poder escolher, de poder definir as nossas vidas, conforme nós achamos melhor. Afinal, nós viemos do mundo animal. As regras para nós vivermos, somos nós mesmos que devemos então definir. Hoje em dia, nós vemos o mundo perdido, porque a humanidade, embora cientificamente, artisticamente, culturalmente tenha se desenvolvido tanto, moralmente está voltando como se fosse a viver como animais, unicamente focados na sua própria satisfação, satisfação dos seus apetites, das suas vontades, dos seus desejos. Meus irmãos, nós não viemos do mundo animal. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, quando nos fez, Ele nos fez à sua imagem e semelhança. Isso é algo muito nobre, isso é algo grande, isso deve alterar a nossa maneira de ver a nossa própria vida. O que é essa imagem de Deus?
Em que consiste a imagem de Deus com a qual nós somos criados? Meus irmãos, Deus nos fez com uma capacidade singular. Nós podemos receber em nós a sua vida. A vida de Deus em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, ela pode ser recebida por nós. E quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, Ele os fez assim. Existe uma compatibilidade nossa em relação ao nosso Deus. Nós podemos receber a sua vida. Nós somos únicos nesse sentido. A vida de Deus, ela pode entrar em nós. E quando essa vida entra em nós, habita em nós, então nós alcançamos a plenitude da nossa existência, da razão do nosso viver. Por isso, nós somos compatíveis com o nosso Deus. Nós podemos receber a sua vida. Isso não significa que nós somos divinizados. Cuidado, né, irmãos? Não. Nós sempre seremos criaturas. Mas nós somos criaturas de Deus que podem receber a vida eterna do Filho pelo Espírito Santo. Isso se chama, na Bíblia, de novo nascimento. O propósito de Deus era que isso acontecesse sem a queda. O propósito de Deus é que Adão pudesse comer daquele fruto que lhe foi apresentado. É como se, o irmão já falou aqui, né? Que Deus dissesse para Adão: podes comer de todos os frutos que estão aqui, todas as árvores, e também da árvore da vida. Como se Deus fizesse assim, né? Desse uma ênfase. Mas infelizmente, Adão não comeu da árvore da vida. Ele comeu da outra árvore, do conhecimento do bem e do mal. E assim ele passou a governar a sua vida, a decidir todas as coisas na sua vida em independência da vida de Deus. E isso frustrou completamente o propósito de Deus com o homem que Ele havia criado. É muito interessante, irmãos, porque quando nós entendemos que a história do universo é assim, que o universo foi criado por Ele, o universo se sustenta e caminha por meio dele, e o universo se direciona para Ele, para ser cheio dele, nós começamos a entender o propósito de Deus nas nossas vidas individuais também. Hoje em dia, nós podemos pensar assim: qual é o nosso senso de valor? Como é que nós decidimos o que é valioso, o que não é? Como é que nós escolhemos as coisas na nossa vida? Por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal? Por ela ter sido, aquele fruto ter sido comido antes de ser recebida a vida de Deus? O homem hoje decide sempre de acordo com o seu eu, com a sua vontade própria, com a sua vantagem. Então, as nossas escolhas na vida, os nossos valores, eles são sempre centrados em nós mesmos. Isso é uma doença que a queda trouxe. Mas como o irmão Laurence estava falando, quando essa vida que está lá dentro de nós, quando essa vida que está lá no profundo do nosso espírito, quando essa vida nos governa, a vida de Deus no novo nascimento,
não precisam haver nem palavras. Não é mais uma questão dos meus sentimentos, do que eu sinto, do que eu não sinto. Não é mais uma questão do raciocínio, da lógica, do cálculo matemático, das possibilidades. Não é mais uma questão da minha vontade própria, do que eu quero, do que eu não quero. É uma questão de um sentimento interior, uma vida interior que nos conduz a dizer o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Esse é o propósito eterno. E quando falamos em novo nascimento, é muito importante, irmãos. Isso está lá em João capítulo 3. O novo nascimento significa que nós recebemos em nós uma vida. E essa vida deve crescer em nós. O Senhor Jesus diz a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E depois ele repete: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não admires eu te dizer: importa-vos nascer de novo. E ele ainda acrescenta: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meu irmão, o Espírito é como um vento. Ele sopra. A gente não vê de onde vem nem para onde vai, mas a gente pode perceber a direção desse vento. Assim é o Espírito no nosso interior. Novo nascimento. Meu irmão, quando o apóstolo Paulo fala nisso, e ele estende esse assunto nas suas epístolas, ele vai falar muito dessa nova vida. Ele vai falar muito sobre, ele vai usar mais de 150 vezes o termo em Cristo. Em Cristo Jesus, nele. Nós estamos nele, nós recebemos uma vida nova. Precisamos aprender a viver por meio dessa vida. Você já percebeu o conflito dessa vida com você mesmo? Eu sei que muitos de vocês já perceberam isso. Isso é algo muito real. Quando essa vida começa a crescer, meus irmãos, essa vida, por um lado, nós começamos a perceber a direção de Deus, as inclinações do Espírito, mas logo nós começamos a perceber que há um conflito dentro de nós, porque há algo em nós que não deseja isso, e todo o nosso progresso vai ser assim. Todo o nosso progresso da vida cristã vai ser um perceber o pendor da carne, o pendor do Espírito. Mas o importante é entendermos isso, o novo nascimento, nascer de novo. Há uma nova vida em nós. O cristianismo não é autoajuda. O cristianismo não é reforma pessoal. O cristianismo não é melhorar aspectos da vida apenas. O cristianismo não é tornar-se puro, tornar-se honesto, tornar-se paciente por si próprio. O cristianismo é uma vida substituída. É uma nova vida que nos foi dada. E é um aprender a viver por meio dessa vida. Isso é o novo nascimento. E é através disso, dessa maravilhosa provisão que nos foi dada, que nós podemos convergir. Fazer a nossa vida, permitir que a nossa vida venha a convergir em Cristo, em todos os seus aspectos. De maneira que Ele seja tudo em nossas vidas. O homem criado por Deus era perfeito, mas precisava de aperfeiçoamento. Que maravilhosa contradição, né? O homem criado por Deus era perfeito, mas ele não era desenvolvido plenamente. Ele tinha um caminho pela frente, um caminho de maturidade, que não precisaria de pecado. Nós, irmãos, porque somos tão concentrados no nosso grande problema,
que é a queda, que é o pecado, que é a carne. Nós sempre ficamos pensando assim, que tudo é a redenção, que nós temos é que vencer o nosso pecado. Meus irmãos, há uma provisão para vencermos o pecado. Glória a Deus por isso. Devemos conhecer isso cada vez mais. Devemos nos aprofundar e entender a redenção. Maravilhosa redenção que nos foi dada. Mas há mais que isso. Há mais que isso, irmãos. Além do problema do pecado, nós temos a grande oportunidade de recebermos essa vida que já está em nós e deixarmos que essa vida cresça e se manifeste e se expresse e Cristo seja visto em nós. O seu perfume, a sua fragrância sejam exaladas nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos ajudar nisso. O irmão Sparks, num dos seus livros, ele diz o seguinte a respeito do homem que foi criado: se não tivesse caído, o homem viveria crescendo em sua apreensão e conhecimento de Deus e em sua expressão pessoal de Deus. Isso cresceria sem limites, por eras sucessivas, em movimentos nesse universo, rumo a uma plenitude ainda maior de Deus. Esse é o propósito original. Apesar do pecado, Deus não mudou o seu propósito. Ele continua querendo fazer isso. Ele continua, por causa disso, hoje, nos moldando para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, meus irmãos, que nós possamos ser encorajados a entender o propósito de Deus com a nossa criação. Imagem e semelhança de Deus. Quando nós lemos isso em Gênesis e vemos esse diagrama, nós podemos entender o que diz lá em Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, a esses predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus nos criou imagem e semelhança de Deus. E o seu propósito é que sejamos conformados à imagem do seu Filho. Esse é o caminho do propósito de Deus. Deus não está reformando a tua vida, meu irmão, minha irmã. Ele não quer fazer uma reforminha aqui e outra reforminha ali. Ele quer te conformar à imagem do seu Filho. Ele quer fazer com que o seu Filho seja visto na tua vida. Ele quer que a fragrância de Cristo seja percebida na tua vida. Ele quer que isso seja percebido no mundo, por aqueles que não creem, de forma que eles sejam atraídos. Ele quer que isso seja percebido na igreja, para que isso seja motivo de encorajamento e edificação dos santos. Ele quer que isso seja visto na tua casa, para que os teus familiares, se não foram ganhos ainda, sejam ganhos. E para que, se eles já são de Cristo, que eles sejam mais ainda edificados em Cristo. E Ele quer isso também para o seu próprio prazer e satisfação. Porque a satisfação do nosso Pai é ver Cristo em nós. A redenção nos trouxe de volta ao propósito de Deus. Contudo, meus irmãos, nós recebemos a vida de Cristo, mas essa vida precisa crescer. E para que essa vida cresça, existe algo nas Escrituras que se chama o caminho da cruz. Eu creio, meus irmãos, que muitas vezes o caminho da cruz ele é mal compreendido. Tem muitas pessoas que falam do caminho da cruz como quase
como se fosse um caminho de penitência. Quase como se fosse um caminho em que eu tenho que escolher intencionalmente o que é pior. Meus irmãos, o caminho da cruz realmente envolve o negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. Precisamos negar a nós mesmos. Não somos nós que fazemos isso, mas nós devemos dar espaço ao Espírito Santo para que Ele fale conosco. Para que Ele comece a dizer, para que Ele tenha liberdade de dizer não. Para que Ele possa fechar os nossos lábios quando nós temos que fechar. E para que Ele possa abrir os nossos lábios quando tem que ser abertos. Para que Ele possa mudar os nossos pensamentos quando não são os seus pensamentos. Para que Ele possa interromper as nossas ações quando não são dEle. E para que Ele possa nos mover quando é algo dEle. Precisamos negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. E muitas vezes, meus irmãos, esse é um caminho que vai nos levar a sofrimento, a dificuldades, mas Ele vai sempre estar conosco. A maior parte das dificuldades não são sofrimentos em si, é porque nós amamos muito a nós mesmos. Nós amamos demais as nossas preferências, as nossas opiniões, o nosso modo de viver. Nós não queremos saber de perder a nossa liberdade, de ir para cá, ir para lá, fazer isso, fazer aquilo. Nós nos sentimos desconfortáveis. Não. Isso não, Senhor. Mas o Espírito Santo precisa trazer a disciplina do caminho da cruz para nós. Só então nós vamos poder ver esse caminho sublime do propósito eterno de Deus. Cristo enchendo tudo em todas as coisas. A cruz com o propósito, ela se torna um fardo leve e um jugo suave. O Senhor Jesus nos diz, tomai, Ele primeiro diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa parte nós gostamos. Essa parte é muito maravilhosa, né, irmãos? E glória a Deus porque essa parte é real, é verdadeira. Podemos sim nos achegar a Ele. Quando estamos cansados e sobrecarregados, Ele vai nos aliviar. Mas como é que Ele nos alivia? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Meus irmãos, quando nós vemos o propósito de Deus, quando nós enxergamos Cristo, a excelência de Cristo, a grandeza de Cristo, e o fato de que Deus quer nos encher com Ele, e quer encher o universo com Ele, meus irmãos, se os nossos olhos são abertos para isso, a cruz deixa de ser uma cruz pesada. Que o Senhor possa nos ajudar também a percebermos isso. Quando nós chegamos nesse ponto, quando nós vemos a grandiosidade da redenção que foi feita por nós, a obra que o Senhor Jesus consumou na cruz, perdoando os nossos pecados, nos reconciliando com Ele, nos fazendo amigos dEle, porque isso é reconciliação, nos dando comunhão com Ele, nos dando santificação com Ele, glorificação com Ele, pelo Espírito que nos foi dado, nessa vida que habita em nós. Então, irmãos, nesse ponto, nós podemos retomar aquilo que foi falado lá em Gênesis 1, 26 a 28. Enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Isso se aplica à terra, ao universo todo.
Devemos ser cheios de Cristo e estender o domínio de Cristo ao universo criado. Tem um irmão, o irmão Eric Sauer, e ele escreveu um livro muito precioso, chamado O Rei da Terra. Infelizmente não tem em português, né? Eu conheço versão em inglês, conheço em alemão, né? Aos que leem aqui inglês e alemão, né? Esse livro é um livro maravilhoso, O Rei da Terra. E nesse livro, o irmão Sauer fala sobre a criação e o chamamento do homem para reinar. Gênesis nos fala em dominar, em conquistar. O homem foi chamado para isso. Quando nós estamos falando aqui de Cristo como centro de convergência de todas as coisas, e nós olhamos o aspecto individual, meus irmãos, é muito importante que nós entendamos isso. O homem foi chamado para reinar. O irmão Sauer diz assim no seu livro: todo o plano da criação tem o reino como alvo. Uma criatura específica foi escolhida para o propósito de reinar sobre a terra. Esta criatura é o homem. A palavra de Deus fala muito sobre isso. Lá em Êxodo 19:6, Deus vai falar a Israel: vós me sereis reino de sacerdotes. Meus irmãos, vocês percebem que Deus tem o desejo de governar sobre esse universo. Ele criou esse universo para o Filho dele, para Ele mesmo. Ele criou esse universo para estender o seu amor, a sua verdade, a sua luz, para estender de alguma forma a si mesmo, num mundo físico que Ele criou. E Ele criou o homem para governar, para levar adiante esse processo. Ele nos chamou, nos criou para participar disso, para governar. Quando o Senhor Jesus fala as suas parábolas, lembre da parábola das minas, lembre da parábola dos talentos. Ali nos é prometida recompensa. Qual é a recompensa? Governo, autoridade. 5 cidades, 10 cidades. O Senhor está ilustrando para nós compreendermos esse fato de que nós somos chamados para reinar. Eu creio, meus irmãos, que o inimigo, ele tem 2 estratégias. Quando as pessoas não conhecem ainda o Senhor, não nasceram de novo, ele diz para as pessoas que o objetivo da vida, a função, o propósito de viver, é satisfazer-se a si mesmo, engrandecer-se a si mesmo, ter prazer por si mesmo, viver para si, alcançar o máximo, experimentar o máximo em si mesmo. Quando as pessoas se convertem, eu creio que a estratégia dele muda. Ele passa a dizer assim: tu és um miserável, tu és um pecador, tu não serve para nada. Nós somos chamados para reinar. A palavra de Deus insiste muito nisso. É interessante que eu coletei aqui algumas menções disso. A maioria dessas menções estão no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é a consumação de todas as coisas. Ele representa a realização final de todos os propósitos de Deus. No livro de Apocalipse está narrado o julgamento desse mundo, o julgamento do inimigo, o triunfo do reino de Deus, o novo céu e a nova terra. A vitória final do propósito de Deus está ali.
Meus irmãos, por isso que esse livro tem sido atacado muito pelo inimigo ao longo das eras. Por isso que o livro de Apocalipse, ele tem sido alvo de tanta polêmica, de tanta controvérsia, de forma que os filhos de Deus ficam afastados das realidades essenciais que estão ali. Nesse livro, há várias menções a respeito do nosso chamamento para reinar. Vamos ler lá, Apocalipse 1, versículo 6. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Vamos ler um pedacinho do 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Nos constituiu reino. Isso muitas vezes está associado com o sacerdócio. 5:10, Apocalipse 5:10. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esse chamamento é para todos os que foram comprados com o sangue de Jesus, que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Eles reinarão sobre a terra. Eu deixei passar capítulo 2, 26. Eu deixei passar aqui o capítulo 2, 26. Apocalipse 2, 26. 26 e 27. Ao vencedor, ao que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Meus irmãos, isso faz parte da promessa ao vencedor. Aqueles que vencem em cada uma das 7 igrejas de Apocalipse. Isso se dirige a todos os crentes. Todos os crentes são chamados para vencer. E se eles vencerem, lhes será dada autoridade sobre as nações. Sabemos que existe outro trecho que fala que o Senhor regerá o filho varão, mas nós reinaremos com ele. Apocalipse 20, mas ao final do livro, 20, versículo 4. E também o 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Você percebe? Nós somos chamados para reinar. Apocalipse 22. O trecho que nós lemos anterior é relativo àquele período chamado de milênio, após a vinda do Senhor, aqueles 1000 anos. Mas agora já aqui esse trecho de Apocalipse 22 se refere ao novo céu e à nova terra. E olha o que diz aqui, 22:5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, seus servos, e reinarão pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, que chamamento esse! É um grande chamamento. Se nós lermos em Romanos 5,17, nós vamos ver que esse chamamento não é só futuro. Existe um aspecto
Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinarão em vida. Meus irmãos, hoje nós já podemos experimentar essa vida real, essa vida de rei que nos foi dada em Cristo Jesus. Nós somos chamados para reinar. Quando nós olhamos Cristo como centro de todas as coisas, como centro de convergência, o propósito eterno de Deus, meus irmãos, nós devemos nos ver dessa forma. Esse propósito envolve um chamamento para reinar. Isso é muito importante. Nós recebemos uma vida real. No entanto, existe um aspecto relacionado a isso que precisa complementar essa verdade. É maravilhoso pensar que nós reinaremos com Ele. Mas será que qualquer um vai reinar? Será que um bebê pode ser colocado num trono para governar uma nação? Será que nós, tendo nascido de novo, tendo recebido a vida de Cristo, tendo sido salvos e parado por ali, será que nós estaremos qualificados para reinar? Nós recebemos uma vida vencedora. O vencedor é o nosso Senhor. Mas será que nós estamos vencendo ou estamos sendo vencidos na nossa experiência diária com o Senhor? Quando nós acompanhamos o noticiário, por exemplo, da família real britânica, que é talvez a família real mais conhecida. Existem outras monarquias no mundo, né? Espanha é uma monarquia, a Bélgica é uma monarquia, tem vários países. Mas talvez o Reino Unido é a monarquia mais famosa. Sabemos que a Rainha Elizabeth senta no trono, né? Há muitos anos, né? O Príncipe Charles é o seu filho. E já existem os herdeiros, a segunda, terceira linha. O noticiário sempre apresenta, né, por exemplo, os filhos do príncipe Charles, quando foram servir nas Forças Armadas. Todo o integrante da família real, ele precisa ser treinado. Ele tem treinamento militar, até as mulheres. Ele tem treinamento intelectual, diplomático. Por quê? Porque um dia ele vai assumir o trono. E quando ele assumir o trono, ele precisa estar capacitado a desempenhar as funções da realeza. A rainha atual, ela personifica na sua pessoa a própria nação. Ela representa os valores, a imagem daquele país. E por causa disso, a sua família, ela tem que ser treinada e preparada. Seus filhos, seus netos, eles não vão a qualquer escola. Eles são disciplinados. Às vezes a gente acha que a vida da família real é uma maravilha, faz tudo o que quer. Pelo contrário. Você não tem liberdade. A sua vida está apontada numa direção. As câmeras estão colocadas sobre você. Disciplina. Existe uma disciplina. Ou seja, o sangue azul da realeza já está naquela família. Mas se não houver disciplina e treinamento, não haverá reino.
Meus irmãos, isso é uma figura muito pequena e que se aplica a nós. Nós somos chamados a reinar. O nosso chamamento é um chamamento real, mas nós precisamos da disciplina do Espírito Santo. Você está sendo disciplinado, meu irmão, minha irmã? Nos livros de Esdras e Neemias, a gente olha a história daqueles homens e nós lemos seguidamente a menção de que a mão de Deus era sobre mim. A gente pensa nisso sempre em termos de bênção, mas na verdade, irmãos, é a mão que nos disciplina, que nos orienta, que nos corrige. Hoje é o tempo de nós sermos disciplinados. Hoje, agora, é a oportunidade. Hebreus 12 nos fala que o pai que ama o seu filho, a ele disciplina. Nós somos gerados pelo nosso Pai em seu Filho Jesus Cristo. Ele quer nos disciplinar. A sua disciplina às vezes parece dolorida, mas ela é para aproveitamento. Diz lá em Hebreus. Hoje, meus irmãos, hoje é o tempo da disciplina. Hoje é o tempo de nós sermos treinados. Meus irmãos, treinados em todas as circunstâncias. Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Está lá no capítulo 8. Todas as coisas. Isso quer dizer o quê? Que Deus organiza as nossas circunstâncias. As coisas que nos acontecem não são ao acaso. Todas, pequenas e grandes, são detalhes que Deus arranjou cuidadosamente para, através disso, nos ensinar a sermos vencedores. Meus irmãos, minhas irmãs, as circunstâncias vêm, e o desejo do inimigo é usar essas circunstâncias para nos fazer cair, nos derrotar. Mas o desejo do Senhor é que elas sejam oportunidades para que a sua vida vença em nós. Hoje é o tempo da disciplina. Hoje é o tempo do treinamento para a realeza. Mas, infelizmente, muitos filhos de Deus não desejam ser disciplinados. Muitos filhos de Deus fogem da disciplina. Não admitem a disciplina. Muitos filhos de Deus não admitem ser contrariados. Não admitem interferência na sua vida. Não admitem que a mão disciplinadora venha trabalhar neles para formar Cristo neles. Meus irmãos, nós somos chamados a reinar. É um chamamento maravilhoso. É um chamamento, a maior honra que nós podemos ter é esse chamamento. Quão grande é a nobreza do propósito de Deus com o homem. Deus criou o homem com um propósito muito elevado. Reinar com Ele, reinar com Cristo. Nós estamos hoje, nessa dispensação, os anos de vida que Deus nos dá, são anos de vida para sermos treinados. Que será de nós chegarmos na presença do Senhor e percebermos que nós não permitimos que Ele nos disciplinasse, nos corrigisse, nos educasse. Por isso, o chamamento é muito grande. Mas o Senhor precisa nos cativar. Há muitos cristãos que não são cativados pela comunhão com o Senhor. A comunhão com Ele é algo
formal, ocasional. Muitos cristãos que não gastam tempo diante do Senhor para ouvir o Senhor, para dizer: Senhor, eu quero te ouvir. Muitos cristãos têm uma vida de oração, como o nosso irmão falou que hoje pela manhã, que é uma oração, é uma listagem de pedidos. Mas é a vontade do Senhor, o desejo do coração do Senhor. Muitos cristãos, eles veem a igreja como um lugar de reunião, para ir lá e receber uma instrução. Mas, meus irmãos, como o Senhor será servido? Como o Senhor será adorado? Hoje é o tempo da disciplina. Hoje é o tempo de nós nos deixarmos cativar por Ele. Ele se esconde. Ele espera por nós. Mas quando nós nos achegamos a Ele, Ele se revela. E aí nós começamos a descobrir como Ele é desejável. Lá em Cantares, a Sulamita diz: Ele é imensamente desejável. Tal é o meu amado. Você já descobriu como o Senhor é desejável? Você já percebeu? Ah, meus irmãos, se achegue a Ele. Separe tempo para Ele. O Senhor ensinou. Fecha a porta do teu quarto. Fecha os teus olhos. E te achega ao teu Senhor. Conhece o teu Senhor. Então nós vamos ver que esse tempo, meus irmãos, de disciplina, é um tempo maravilhoso para que nós sejamos formados à sua imagem e semelhança. Nosso irmão Arne falou sobre tão grande salvação. Lá em Hebreus 2:3 fala que não... O que será de nós se negligenciarmos tão grande salvação? Nosso irmão falou de forma muito preciosa: salvação. Bastava dizer a palavra salvação. Mas o autor de Hebreus adicionou grande salvação. E não bastando grande salvação, ele adicionou ainda mais: tão grande salvação. Meus irmãos, é uma salvação maravilhosa, uma redenção grandiosa, que nos colocou de volta nesse caminho de realeza, o chamamento do homem para reinar. Minha irmã, se tu cuida, basicamente, se é o teu caso de cuidar da cozinha, dos filhos pequenos, trocar fraldas, minha irmã, não importa, pensa bem, tu está sendo ali formada para reinar. Meu irmão, se tu está empilhando tijolos, fazendo argamassa, não importa, tu estás ali sendo formado para reinar. Se tu fores fiel ao Senhor naquele teu contexto de vida, o Senhor vai te colocar em uma posição de reinado. Isso independe das nossas circunstâncias, irmãos. Independe do nosso contexto de vida. Nós estamos sendo formados para reinar. E hoje é o tempo da disciplina do Espírito Santo. Para concluir, lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 5, nos fala que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A nossa tradução diz adoção de filhos. Embora essa seja uma tradução possível, meus irmãos, ela é uma tradução que ela nos leva a um equívoco. Nós achamos aqui que a adoção é a nossa salvação. Nós somos adotados. Nós aplicamos a isso o sentido moderno da palavra, que é como que ir a um orfanato e adotar uma criança. Ela foi adotada no momento que eu peguei a criança do orfanato. Ela está adotada. O sentido aqui não é esse. O sentido aqui é filiação.
O termo grego é iostesia, que quer dizer filho maduro. Havia um costume no mundo romano, nós sabemos disso. A criança era educada e ela chegava a um determinado estágio da sua vida em que ela demonstrava perante o seu pai se ela era capaz de herdar a posição do pai, os bens do pai, a autoridade do pai. Isso é adoção. Muitas vezes um pai romano adotava um filho que não era seu filho natural, porque ele não via nos seus filhos naturais condições para dar continuidade à sua carreira. O imperador Júlio César romano, ele adotou aquele que veio a ser o Augusto, o primeiro grande imperador. Ele o adotou como filho. E posteriormente ele veio a ser imperador romano. Filiação, aqui, quer dizer que nós fomos disciplinados para assumir a posição de filhos. Agora o pai pode confiar, porque o filho cresceu e amadureceu. Isso é filiação. Nós fomos predestinados, nós que fomos salvos, a nossa predestinação é para a filiação. Filhos maduros que podem reinar com Cristo. Esse é o nosso chamamento, irmãos. Quando nós falamos do aspecto individual, do convergir em Cristo de todas as coisas, que nós possamos ver isso. Que hoje é um maravilhoso tempo, a oportunidade de nós nos deixarmos disciplinar, treinar, formar. A vida real, a vida de rei que nos foi dada, que ela cresça em nós, para que nós possamos reinar juntamente com Ele. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo Teu chamamento. Obrigado pelo Teu propósito maravilhoso conosco, em nos criar a Tua imagem e semelhança. Senhor, nós queremos rogar que pela Tua graça possamos permitir ao Teu Espírito, possamos cooperar com o Teu Espírito, para que Tu possas nos disciplinar, possas formar Cristo em nós. E Pai, que dessa forma possamos hoje já viver a vida do Teu reino, trazer o Teu reino a essa terra. E Senhor, naquele dia em que Tu vieres com o Teu reino, então possamos reinar contigo, participar do Teu reino, na Tua presença. Senhor, anima-nos, encoraja-nos, conduz-nos, Senhor, para que isso seja real em nós. Torna isso algo concreto para nós, Senhor. Não deixa que desperdicemos as oportunidades que Tu nos dás para nos treinar, Senhor. Oh, Pai, nós Te pedimos. E ao fazer isso, revela-te, Senhor, mais e mais para nós. Nós oramos, ó Pai, no nome do Teu amado Filho. Amém.